saudade e estou muito curiosa de saber sobre o pós-pós, né? Ou seja, após em psicologia transpessoal, eu acompanho nas redes sociais, sei que assim tá muito lindo, né? O desenvolvimento desse caminho que você criou, né? Desde então, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E apresentando um pouquinho da Ana, né? A Ana é fisioterapeuta, é doula da morte. Muitas pessoas estão curiosíssimas para entender o que isso significa, né? Bem sugestivo esse nome da doula como cuidadora, como acompanhadora, né? De um momento de passagem, chegada ou ida, não é verdade? Olá, olá. Boa tarde para quem vai chegando nesta live. Nós estamos indo aí para a segunda live da série Psicologia Transpessoal na Prática, que nós estamos fazendo entrevistas com pessoas formadas com a gente na pós-graduação em Psicologia Transpessoal, também alunos, né? A Ana tá aí, a Ana entrou agora. Vou chamar ela para cá para dentro, que hoje a entrevista é com a Ana. Então, enquanto eu vou fazendo essa introdução, já vou. Ana querida, será que você consegue me mandar? Deixa eu ver se eu consigo mandar para você um convite, um chamado para vir para a sala. Eu não estou conseguindo. Veja se você consegue me mandar um pedido para participar, Ana. Então, gente, bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos hoje conversar com a Ana Portillo, nessa série de lives sobre as aplicações da psicologia transpessoal, ou seja, psicologia transpessoal na prática. Aqui enviou uma solicitação para participar. Vamos lá. Espera aí, a Ana. Muito bem. Para ficar comigo aqui na sala de entrevista. E aí, gente, como a psicologia transpessoal é um caminho que traz ferramentas para conexão consigo mesma, né? Consigo mesmo. Ai, querida, bem-vinda, Ana. Bom, Que delícia, delícia te ter aqui. Então, igualmente. então, só dando uma introduçãozinha para o pessoal, Ana, é a respeito do que são essas lives, né? E dizer Uhum. assim, que como a psicologia transpessoal é uma abordagem da psicologia que é muito vivencial, no sentido de trazer para a gente o acesso, né, ao nosso próprio inconsciente, as próprias diretrizes do nosso ser, né, que estão veladas e que a gente pode ir sintonizando com isso e trazendo para a prática, para o concreto. Então, acaba que cada uma dessas lives, dessas entrevistas que eu estou fazendo, né, e vamos fazendo aí com pessoas que estão nesse caminho da transpessoal, cada uma acaba tendo uma carinha muito diferente, né, porque são justamente as formas singulares com que cada pessoa descobre, né, através dos acessos ao seu próprio caminho, né, que são dados aí pela prática da transpessoal. Então, muito bem-vinda, querida Ana. É, Ana, estava com saudade já de você, acho que eu não vejo Ana desde 2019, finzinho de 2019, né? Pois é, tava caindo uma chuva que eu comentei com a Eliana. Eu já nem tô mais em Porto Alegre, eu tô aqui, zona rural de São Paulo. Não sei, inclusive, se vocês estão me ouvindo bem, porque tá uma chuva, né? Mas eu acho que desde então, né? Já tô há quase um ano aqui, faz mais ou menos isso que a gente não tem contato, né? Exatamente. Então eu estava com saudade e estou muito curiosa de saber sobre o pós-pós, né? Ou seja, após em psicologia transpessoal, eu acompanho nas redes sociais, sei que assim tá muito lindo, né? O desenvolvimento desse caminho que você criou, né? Desde então, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
E apresentando um pouquinho da Ana, né? A Ana é fisioterapeuta, é doula da morte. Muitas pessoas estão curiosíssimas para entender o que é que isso significa, né? Bem sugestivo esse nome da doula como cuidadora, como acompanhadora, né? De um momento de passagem, chegada ou ida, não é verdade? E Ana também é especialista em saúde e espiritualidade e psicologia transpessoal, né? E co-criadora do Amor Tecer, certo? Então, olha quanta coisa boa, quanta novidade. É... E aí, Ana querida, eu queria começar, né, essa conversa contigo, falando para você, você mesma falar um pouquinho de você, assim, sabe? Se apresentar, como é que você gostaria, né, de trazer essa sua presença aqui na nossa conversa agora. Então, eu acho que se eu tivesse que escolher uma palavra, não é porque a gente está aqui, né, que eu estou na frente da Eliane, enfim, mas eu acho que transpessoal é uma coisa que eu gosto muito de pensar sobre, né, sobre o meu processo aí de vida. Porque é aquela coisa da gente estar sempre além, né? Tá sempre através, além, misturando assuntos, misturando segmentos, misturando coisas. E durante tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional, eu tive essa característica, assim, de sempre daqui a pouco estar olhando por um lado que ninguém olhou, né? Tá tendo uma visão um pouco diferente daquilo que todo mundo pensa, né? E aí, como fisioterapeuta, por exemplo, eu era muito encaixotada, né? Como qualquer profissional da saúde, a gente vem dentro dessa academia que nos enquadra, nos traz essa questão, essa coisa de dar muito valor para a questão racional, né? E, e aí, quando eu fiz o meu primeiro pós em saúde e espiritualidade, foi que é forte isso que eu vou falar, mas eu rasguei o diploma de fisioterapeuta porque eu vi que eu não estava gerando saúde, eu estava gerando daquele jeito que eu exercia a minha profissão, eu estava gerando doença, né? Eu ia até determinado ponto e não conseguia ir a mais. Embora dentro do consultório, onde eu me permitia ir além e acabava virando papo terapia e acabava, né, fazendo coisas de forma intuitiva, que depois mais tarde eu fui ver que eu já estava sendo, né, ferramenta transpessoal dentro da profissão. Mas, enfim. E aí, dentro do meu percurso na palhaçaria, foi mais um boom, assim, porque na palhaçaria também não existe, assim, uma formação especificamente, né, uma específica. A gente vai fazendo oficinas, vai fazendo vivências de acordo com aquilo que tu, né, existe o palhaço artístico, o palhaço terapêutico, a gente vai entendendo, e é um processo muito dolorido ser palhaço. Né? A gente olha para dentro, quem pensa que ser palhaço é botar um nariz e sair fazendo piada, né? Não tem nada a ver com isso. A gente realmente olha para dentro. Que mais tarde eu fui descobrir que o que eu estava buscando era meu self. Lá com a Eliana, lá no pós, né? Que na verdade, assim, chamando o louco, onde eu podia ser aquilo que eu realmente queria ser, né? A gente vai se dar conta que eu me dei conta que devagarinho eu já estava nessa busca, né? E no pós, eu tive a oportunidade, então, de me encorajar, porque o meu tema sempre foi a questão da morte, né? Então, a Tati tá aí, ela vai lembrar que cada vez que eu ia pro pós, quando eu voltava, a gente tinha reuniões e eu contava tudo que tinha visto lá, e ela, como enfermeira, e também acompanhava pacientes em final de vida, a gente ficava borbulhando de tantas ideias e como aquilo que a gente já vivia na prática tinha uma explicação, fazia sentido, né, dentro da psicologia transpessoal. E aí surgiu o Amortecer, que acabou virando, né, o meu projeto aí de pessoal e de conclusão de curso. E acho que dei uma resumida aí na minha trajetória em relação ao que trouxe aí no currículo. O currículo vira-lata, né? Eu gosto de falar que não é tem uma amiga nossa que fala isso, não é currículo Lattes, é vira-lata mesmo. Mas sabe que o vira-lata, o guaipequinha, né? É o mais forte dos cãezinhos, né? Justamente porque ele vai pegando o melhor, né, de cada, vamos dizer assim, de cada herança genética, né? Aquela que mais sobreviveu, né? Mais
resistiu e aí é o que dá no vira-lata. E a psicologia transpessoal, ela, na verdade, ela é múltipla, né, Ana? Porque ela se propõe a realmente ajudar para que a gente se revele de forma inteira, né? Então, não tem como você querer, né? Justamente é sair dos quadradinhos, das caixinhas, né? E aí você não tem como ficar, vamos dizer assim, se desenvolver somente em um aspecto, né? Nós somos múltiplos realmente, então abraçar isso, né? E descobrir qual é a nossa forma genuína de expressar tudo isso, enfim, né? Mas que bacana que você já tocou aí nesse assunto, né? Que nós vamos falar daqui a pouco justamente como é que surgiu, né? Esse seu projeto, como é que foi o berço dele. Mas então vamos começar ali pelo começo, né? No caminho dentro da psicologia transpessoal. Você participou com a gente, foi da turma de 2018, né, Ana? E aí Isso. eu queria te perguntar assim, quando você chegou ali para participar da pós, ou quando você teve, né, essa vontade e, e decidiu, né, estar conosco, o que que te levou a querer fazer a pós em psicologia transpessoal? Eu recebi um convite da Dani, que foi minha colega, né, da Daniela Host, que também é fisioterapeuta e já vinha trilhando esse desconforto dentro da profissão, né, e buscando alguma alternativa. E eu já estava também dentro da palhaçaria, estava buscando alguma coisa que realmente, aquela coisa assim, quando a gente tem contato com alguma coisa diferente, mas ainda a gente está vivendo velho, fica uma situação de desconforto, né? Tu fica um pé em cada coisa. Eu disse, não, eu preciso procurar alguma coisa, né, que realmente eu possa fazer essa transição de carreira e que esteja de acordo com aquilo que faz sentido para mim. E aí a Dani me mostrou o currículo da pós, né? E, nossa, foi assim, brilhou os olhos. Eu disse, não, eu vou ter que fazer, né? E, inclusive, na época tinha uma pós de transpessoal em Porto Alegre. E aí eu disse, não, mas o fato também de fazer em outra cidade, de conhecer novas pessoas, de fazer essa viagem, já faz parte do transpessoal, tu já sair, né? Eu disse, não, se eu vou fazer de verdade, né? E adorei a grade ali, os professores, enfim. E aí iniciei, assim, a gente quando inicia, eu imagino que seja mais ou menos o que as nossas alunas lá no curso sintam. Quando tu ainda está fixado, né, daquele jeito velho de aprender, de ver as coisas, né? E aí tu chega lá e tu vê que assim, uau, pode ser diferente. A transpessoal te inclui em novas possibilidades, né? Então nossa, eu sou suspeita para falar, até porque levei completamente a base teórica para o curso, né? E vivi isso de verdade, né? Então isso é muito importante. Me apaixonei, né? Foi amor à primeira vista ao transpessoal. Legal. E é bacana, assim, porque você, né, como profissional da área da saúde, né, fisioterapeuta, é, o quanto que dentro da psicologia transpessoal você pode olhar, né, para as camadas que estão além do corpo mesmo, né, como base, como origem, como causa de tudo aquilo que você está vendo expresso no corpo, né? Então acaba vindo preencher essa lacuna, né? Uma lacuna muito importante que os profissionais da saúde têm, né? Muito, É, muito. A gente fica preso né, no aspecto biológico, fisiológico da coisa, né? Anatômico, fisiológico. Agora que tá, né? Tá engatinhando a questão holística, né? Do profissional buscar uma formação um pouco mais integral, mas ainda é muito forte. No dia a dia lá dos atendimentos na área da saúde, isso é muito forte, não é levado em consideração, né? Então, tu fica, na verdade, assim, eu me lembro de uma sensação que eu tinha de ficar trocando figurinha com o paciente no sentido assim, eu finjo que eu te atendo e tu finge que tu melhora. E a gente sabe que a causa está em outro lugar, mas como eu não tenho ferramentas e tu também não tá afim de bancar alguma coisa que vai te levar além, isso é horrível, né? Isso é completamente incongruente, né? Quando a gente fala de saúde. Então, acho que foi esse o passo assim que eu enxerguei na transpessoal que me deu essa liberdade de conduzir um tratamento completamente diferente.
E no Uhum. momento que tu sai do aspecto biológico da coisa, hoje trabalhando com a morte, as pessoas ainda no momento da morte também se fixam muito, tem esse apego em relação ao componente biológico. Então ficou muito mais fácil, porque eu já vim dessa trajetória de enxergar além, né? E quando a gente fala de morte é a mesma coisa, a gente vai, né, ultrapassar essas barreiras aí do que a sociedade nos impõe. Certo. É bem interessante mesmo. Eu me lembro que durante o teu percurso na pós, né, a gente entrou naquele processo que a gente conduz de sintonia com o seu propósito de vida, né, Ana? E foi ali que eu lembro que você ficou bem mexida, né, de se dar conta que é com isso que você queria trabalhar, né? E o quanto exigiu de coragem tua para Muito. assumir, colocar isso no papel como um projeto de aplicação mesmo, né? Conta um pouquinho pra Muito. gente, então, como é que foi isso? Então, esse é uma dinâmica que a gente faz. Claro que isso envolve todo um processo teórico, de, né, junto, mas assim, na prática mesmo, a gente faz um exercício onde a gente é convidado a olhar para trás, para a nossa vida, né, biográfica. E bom, a minha melhor amiga, quando eu era pequenininha, morreu, né? Foi um acidente, imagina, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e aí ela morreu. Em seguida morreu o meu cachorrinho de estimação. Aí depois, eu acho que eu estava na segunda ou terceira série, a minha professora da escola morreu. Em seguida, eu mudei de cidade, onde eu morava, fui morar em Caxias, então não deixa de ser uma, né, uma morte simbólica, tu abandonar todo mundo que tu ama, teus afetos do colégio e partir para uma cidade e começar tudo de novo, né? Fiquei grávida muito cedo, então praticamente vi a minha adolescência morrendo por conta de ter que me adultizar e tomar conta de uma criança que estava chegando, né? Em seguida, meu pai morreu, né? Então, assim, eu olhando para trás e vendo assim como que eu lidei com tantas mortes, né? Que características em mim que me permitiram olhar para isso e não ficar na vitimização, no sofrimento, presa num processo de luto, né? E que características são essas? O que me fez, né, seguir e tocar em frente? Então, assim, bom, eu tenho uma certa resiliência para processos de encerrar ciclos. Vamos olhar para isso de perto, né? Ficou muito claro para mim nesse exercício que o tema era a morte, né? Porque, tipo assim, bom, em cada década tinha uma morte, a gente faz um exercício, a gente olha para cada década e vê coisas boas, coisas ruins, mas enfim, faz um, né, um inventário ali de cada coisa que aconteceu naquela década. E para mim, cada década tinha uma morte muito significativa. E tudo bem, vamos lá, né? Só que daí, na hora de fazer o. Só que eu não tinha coragem de assumir isso para mim, né? Que tipo assim, bom, é uma competência muito forte o fato de eu conseguir lidar com tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, nessa época, quando eu fazia a questão da palhaçaria no hospital, eu estava num hospital de cuidados paliativos, onde eu também estava lidando com mortes. E eu comecei a pensar, né? Pô, os palhaços estão por aí, mas eu não tinha sequer dupla. Os palhaços trabalhavam em dupla e ninguém queria ir para um setor de cuidados paliativos, porque, obviamente, a gente ia encarar. E para mim aquilo era ok, era normal. As pessoas me perguntaram, ah, mas como é que tu fica depois de assistir um óbito, de lidar com a família ou de lidar ali com a equipe? E eu ficava bem com isso, entende? E o feedback das pessoas é que eu levava de uma forma serena, que era importante a minha presença. Mas eu não queria admitir, né, Eliana? E aí eu comecei assim, bom, mas que característica é essa? É a escuta, né? Porque também tinha um projeto que chamava Escutatória, onde a gente desenvolvia competências de escutativa, né? Onde a gente identificava processos não empáticos. E eu fiquei escondida. Não, meu projeto pessoal é na escuta, porque as pessoas dizem que eu escuto muito bem, que tem, né? E aí chegou uma hora que não deu mais para esconder. Nessas conversas que eu te falei com a Tati, que também trabalhava com processos de final de vida, a gente assim, vem cá, vamos. Todo mundo está falando que a gente, né, sabe lidar com isso, que a gente tem um poder. Vamos sistematizar todo esse conhecimento aí, trabalhar com a morte. Daí eu levantei a bandeira. Então, o meu projeto lá tá pós, pessoal, não tem mais jeito, né? Vamos chamar o arquétipo do louco, porque daí eu também, nesse processo, entendi que não era por acaso que o palhaço estava na minha vida, que existia um arquétipo por trás disso, que era o louco. Então, as pessoas te chamam de louca, né? Ah, tá, vai largar tudo, uma profissão, uma carreira para trabalhar com morte? Que louca, que bobagem é essa? Que loucura é essa? Bom,
nariz vermelho já estava em mim mesmo, então vamos lá, né? E aí, a partir do projeto ali da pós, porque a gente, né, a gente criou a doula da morte, então, que é essa pessoa, né, já esclarecendo aí para as pessoas que querem saber quem é a doula da morte, né? É esse olhar que inclui a morte, né? É tão difícil, às vezes, hoje em dia, a gente não entender que a morte está dentro da gente, né? Para as mulheres até um pouco mais fácil, porque a gente lida com isso todo mês durante a menstruação. Mas que a gente precisa incluir os processos finais, os processos de morte dentro da gente, né? Então, a gente não diz que é uma profissão, a gente, se as pessoas querem trabalhar com isso depois, ok, mas é um olhar que inclui o processo de morte, que enxerga uma beleza oculta naquele processo, que é dolorido, que pode ser triste, ok, mas que existe, sim, uma grandeza e um sagrado naquele momento, né? Então, meu TCC virou esse projeto aí, que hoje tá aí, a gente tá na 4ª turma já, de Doulas da Morte. Que coisa mais linda. É muita, muita riqueza nisso tudo que você está contando para a gente, né? Realmente, assim, faz parte, né, já do corpo conceitual da psicologia transpessoal ressignificar vida e morte, né? Ou seja, como é que a gente vê esses conceitos de vida e de morte como processos de transformação, como processos de passagem, né? Que são iniciais e são finais, mas que acontecem ao longo da nossa vida de várias formas, né? Então, a nossa condição, a nossa capacidade de lidar com esses processos de transformação vão determinar muito da qualidade com que a gente leva a nossa vida inteira, né, Ana? Com certeza. E acontece que socialmente isso é um tabu. As pessoas não querem olhar, né? Não elaboram isso dentro de si, né? E aí que vem a questão de quem olha para isso é considerado um louco, né? O arquétipo do louco é aquele que não está vendo igual todo mundo está vendo, né? Que tem a Então, liberdade, né? Então, bom, é outra paixão. Posso ficar falando um tempão aqui, porque eu adoro esse arquétipo e tenho ele aqui comigo. Não sei se dá pra ver. Tenho ele na pele comigo para me não acompanhar. Aham. Mas é interessante como as pessoas terceirizaram, né? Ao longo da. Nós terceirizamos, né? Os processos de morrer. Então, tudo se terceiriza, né? A gente não tem essa responsabilidade, né? Tem uma linha de pensamento que diz que a gente morre conforme a gente vive. Então, assim, como que eu tô vivendo hoje, né? Qual a minha responsabilidade? Né? A gente vê que as pessoas não querem meditar, querem ser meditadas, querem tudo pronto, né? Tudo pronto. Inclusive, isso é uma das coisas que eu aprendi, sou muito grata dentro do curso de transpessoal, que a gente vai ter que levar a nossa inteireza para a construção desse conhecimento. Então, lá no curso, a gente convida as doulas também. Nunca uma doula vai ser igual a outra, como um ser humano não é igual ao outro, como um processo de morrer também não é igual ao outro. É o encontro, né? Como que a minha inteireza se encontra com a inteireza de quem está morrendo e vai ser uma coisa linda, vai ser uma coisa mágica, não tem um processo que vai se repetir nisso. Então, é muito lindo, assim, quando a gente consegue entender que existe isso dentro da gente, que a gente só tem que lapidar, né? Tem que buscar lá dentro. Sim. E essa abertura, essa confiança de lidar com o que é único, com o que é novo, né? E com o que está fora de controle, na verdade, porque o nosso ego adora o controle, né? Muito, muito. O louco, a carta do louco do tarô tá com o pezinho no precipício. Tá indo pro desconhecido, não tem controle, não tem como a gente controlar. Ah, então eu quero que, né, fazer uma diretiva de vontade lá, eu vou fazer, todas as minhas vontades vão ser atendidas. Não vai ser assim, né? A gente gostaria que fosse, mas muitas vezes não acontece dessa maneira. Então, assim, a gente tem que. A pandemia tá aí para nos mostrar, né, para nos puxar esse tapete e mostrar que a gente não tem controle de absolutamente nada nessa vida, né? Botou todo mundo de castigo, em cuidados paliativos, pensando na vida, o que faz sentido para mim, né? É. Então, Essa pandemia botou a gente com a cara de frente para a morte, né? Para a gente ressignificar o que é a vida, né? Realmente, estamos nesse momento, né?
morte iminente, a gente não sabe, a gente tá falando, as pessoas às vezes, nós somos muito criticadas, né? Eu, as doulas da moto, falando em nome daí das meninas, enfim, de todo mundo que tá nesse processo. Ai, como é que você fala assim, que frieza? É isso que você tá falando que não perdeu ninguém, né? Porque ninguém... Bom, eu já perdi gente desde da minha infância, né? Faz pouco tempo que eu acabei perdendo uma tia pro Covid também. Então, assim, todo mundo vai perder. A gente, né, hoje em dia não tem mais quem não perdeu algum amigo, algum conhecido, mas o que importa é como que se olhou para esse processo, né? E muito lindo isso que você conta, assim, que justamente todo esse processo foi resultado de vivência tua, né? De você ter mergulhado e vivenciado desde a infância essas questões, né? Isso me fez lembrar, Ana, um pedacinho de uma música da Marisa Monte que eu adoro, que ela diz assim: faça sua dor dançar, né? E foi o que você fez. E quanto potencial tem nisso, né? De repente, aquele nosso mergulho, né? Nessas dificuldades, né? Nas questões que a vida traz para gente. E mergulhar e depois ver o quanto isso nos fez mais forte, poder trazer essa força, então, né? Ou seja, fazer a nossa dor dançar num projeto, né, numa ajuda, num acompanhamento com inteireza dentro daquilo que a gente se desenvolveu, né? Então eu vejo você muito assim nessa tua trajetória de vida, até me comove, viu? Então conta um pouquinho para a gente, Ana, esse projeto, então, né, que nasceu ali do Amortecer, né? E você desenvolveu esses cursos para formar doulas da morte, né? Como é que tá? Em que fase que tá esse projeto, né? Conta um pouquinho de como que ele está florescendo aí. Então, a nossa primeira turma, que foi 2019, né? Ela teve 60 alunos, né? Quando a gente tava, será que a gente lança, não lança, né? Como que vai ser? As pessoas querem falar sobre a morte. E aí, muitos dos professores que a gente mostrou o projeto disseram, não, mas está muito legal, eu quero, além de dar aula, participar. Por quê? Porque se deram conta dessa transdisciplinaridade que tinha no curso. Então, assim, eu vou chegar com toda a minha disciplina de cuidados paliativos, mas eu não sei sobre mitos, sobre arquétipos, eu não sei sobre luto, eu não sei sobre, né? E no curso a gente traz isso de uma maneira geral. Eu lembro da aula de transdisciplinaridade com vocês lá das gaiolinhas, né? Então, cada disciplina é uma gaiolinha e as gaiolinhas, né, elas estão de portas abertas, onde a gente transita e a gente sai de uma gaiola maior que envolve outra. É mais ou menos por aí que a gente fez, né, no curso. A gente convidou profissionais que eram referências em suas áreas de atuação, né? E como que era feito, inclusive o convite aos professores era transpessoal, porque o convite é assim, o que que faz teu olho brilhar? Ok, eu já sei que tu é referência na área do luto, mas dentro do luto, o que que tu mais gosta e o que que tu pode trazer da tua vida, da tua experiência prática para o curso, para compartilhar com a gente. Então, a partir do convite para os professores já foi feito dessa maneira, né? E a gente convidou, então, para sair dessa forma de aprendizado que a gente estava acostumado na academia. Então, a gente faz uso da emoção, do pensamento, do sentimento, mas muito da intuição, né? Convida, a gente traz a questão... Essa primeira turma, ela foi 100% presencial, tá? Teve outra turma presencial, mas teve uma turma que, nossa, é uma turma que teve que doular o próprio curso. A gente tem um carinho muito especial com essa turma que está em andamento agora. A gente já começou com uma quarta turma, mas essa turma, porque veio a pandemia e tudo, imagina, tudo planejado para que a coisa acontecesse e eles foram pegos de surpresa. Então, assim, bom, o curso morreu daquele formato, né? A gente vai ter que se reinventar. Como que a gente traz já é alguma coisa que sai daquela questão lógica, a gente conseguiu transformar tudo isso a partir do pensamento sistêmico em vivências. E vamos lá, e funcionou muito bem. Né? Então, assim, vamos sentir isso, vamos ancorar aquilo, vamos ver como é que é morrer com doula, morrer sem doula, vamos ver como é que... A gente foi experimentando à medida do caminho e funcionou. Né? Então, hoje a gente está indo para a quarta turma, que recém iniciou, e essa turma ainda não terminou, a gente já está com uma dor no coração, porque é vivendo um luto antecipatório, né? Porque essa turma, a parte online, pelo menos, vai ter que terminar.
né? E embora a gente ainda tenha a esperança de que, quem sabe, ano que vem a gente consiga, né, se unir e fazer a parte presencial. Mas, assim, a procura tem sido realmente muito além da nossa expectativa, porque as pessoas querem falar sobre a morte, né? Porque mesmo os profissionais da saúde que estão no front, por exemplo, percebem que as pessoas naquele momento têm a necessidade, e isso é negado, né? Porque a gente foi treinado, eu falo por mim enquanto fisioterapeuta, tudo vai dar certo, a morte é um fracasso. Então eu quero salvar, a gente bota a capinha de salvador e acha que vai salvar o paciente a qualquer custo, né? Só que todo mundo tem um tempo, né? E aí também eu trago de novo mais transpessoal aqui para nossa conversa, porque à medida que a gente une os conhecimentos do Oriente e do Ocidente, né? E lá nas escrituras que falam sobre os bardos, falam da dissolução dos elementos, nós somos formados pelos elementos, né? Então, se eu tenho água, terra, fogo, ar dentro de mim, recebi isso, né, de maneira sagrada, eu preciso devolver. E como é que acontece tudo isso? Então, isso é mais ou menos, já dei uma palhinha de outras disciplinas que a gente traz dentro do curso, né? Esse novo olhar. Enquanto um médico, por exemplo, está levando um paciente para uma UTI achando que ele está em infecção generalizada, a gente olha para aquilo e vê a dissolução dos elementos. Uhum. Sim. E essa consciência é presente nesse momento de dissolução física dos elementos, né? Muito, muito, muito. Até porque a gente faz vivências para que a gente possa sentir isso dentro da gente. Uma coisa é eu ler lá, né? Bom, sou feita, né, de carbono, nitrogênio, oxigênio e oxigênio, os elementos. A outra coisa é sentir isso de mim. O que eu tenho de água? Como que o componente água fala comigo? Como que o componente terra fala comigo? Como que o componente... A gente já tem essa característica de cada um ter um pouquinho mais, né? De um elemento que outro, mas a gente tem todos, evidentemente, né? E isso, no momento da morte, ele vai se dissolvendo. Sim. Então, é bacana também que a gente precisa sustentar esse conhecimento. Porque como é uma coisa muito nova, né? Daqui a pouco a gente já vê no sistema enrolando e a gente ser levado por um monte de decisões porque o sistema foi lá e não, tem que ser assim, não tem que ser assim. A gente precisa ter autonomia, né? Tanto no processo de viver quanto no processo de morrer. Sim. Autonomia de fazer diferente, não de ter o controle, é diferente, né? Porque senão, né, já vem aquela avalanche dos protocolos, né, que só olham para o que é físico, né, mas tem uma consciência ali experienciando essa dissolução dos elementos, né, componentes físicos, e tem uma consciência ali, né? E como que pode haver esse diálogo, esse respeito, né, a essa autonomia nesse momento? Exatamente isso. Muito lindo, muito lindo. Meu amor, e assim, você considera que esse trabalho seja uma contribuição genuína do teu ser? Ah, com certeza. Com certeza. Hoje, no início, né, justamente por isso, por a gente chegar num hospital, por exemplo, chegar no ambiente de saúde e ter toda essa força contrária, né, a gente parece que dá um assim, ai, cansa isso, né? Cansa tu ficar batendo de frente, cansa tu ficar tentando falar alguma coisa, mas por outro lado, no momento que a gente entende que tudo é frequência e energia, as pessoas que estão preparadas para ouvir isso, né, para viver isso e para continuar falando sobre isso, elas vão se aproximar, né? E por mais que eu não quisesse, é aquela coisa, né? Quando eu me vi, eu estava falando sobre morte. Não tem, é uma coisa que sai, né? As pessoas, mas te apresenta como doula da morte? Bom, eu me apresento onde tem que me apresentar, né? Mas daqui a pouco eu tô falando com os amigos, eu tô assim, aquela coisa, aquele papo mais descontraído, as pessoas sabem que tu gosta de falar sobre esse assunto. Então acabam compartilhando uma história. Olha, eu queria um conselho, eu queria, né? Como que tu enxerga esse procedimento? Então, assim, realmente dá para dizer que sim, porque é uma coisa que é mais forte. Transborda, né? Transborda. E mais do que isso, ele foi um processo criativo teu, né?
você desenvolveu, vamos dizer, Uhum. o pessoal que estuda nas pós diz assim, que eu digo que a gente inventa novas profissões, né, dentro da pós. E né? Aqui está um testemunho disso, né, Ana? Porque é um processo criativo de trazer o que é genuíno teu. E o que é genuíno teu é único, né? Você Claro. criou um trabalho novo que você é referência nisso. E você está desenvolvendo, né? Todo o know-how Uhum. que é original mesmo, né? A gente juntou saberes, na verdade, né? Então, assim, nós somos em três hoje, né? Eu, a Tati e a Rosa. A Tati traz toda a questão do cuidado, ela respira cuidado, ela tem uma empresa de home care, então ela vive com isso também, né? Traz toda a questão da espiritualidade. Então, a gente percebe que cada uma pegou aquilo que viveu até então, colocou nesse projeto e, bom, vamos, é realmente nosso. É. Né? Quando a gente estava procurando, a gente, doula da morte, né? Mas esse nome é forte, será que vai pegar? Pô, mas pedagogicamente é morte. Se a gente falar doula de transição, doula de final de vida, a gente vai estar de novo varrendo para baixo do tapete o termo morte, que é o que acontece. Né? Tu olha para a natureza morre, a natureza se recicla, a gente precisa olhar para isso diferente. Então, vamos lá. É morte mesmo, né? E assim, e aí colocando né, trazendo esse aspecto da biografia de cada uma, assim, fica muito claro pra gente que funcionou muito bem, né? Porque as pessoas querem sair desse lugar comum para falar das coisas, né? Hum. E a gente vive isso, a gente não tá falando uma coisa que a gente leu num livro, né? Quando a gente estava buscando os cursos de doula da morte, a gente foi buscar fora do Brasil. E não tinha nada a ver com o que a gente precisava aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, eles já têm outra cultura. Eles tratam a morte de uma maneira um pouco diferente. Então, a cultura de doulas fora do Brasil, ela realmente ela começou, né, com esse olhar do amortecer e com a nossa vontade também de recuperar uma ordem que foi perdida. E aí eu trago outro conceito aí que é a visão sistêmica que a gente traz forte no curso, né? Então, assim, uma das leis é as leis da ordem. A gente engoliu, por ser uma cultura colonizada, muitas coisas que não fazem sentido para a gente. Então, a gente vai olhar para o que os povos nativos falavam em relação ao processo de morrer, faz muito sentido, só que a gente simplesmente, né, deixou com que as religiões daqui a pouco se ocupassem dessa parte, né, e não deu ouvidos para o que de verdade a gente poderia estar fazendo e estar olhando, né, no momento da morte. Então, dentro do curso a gente faz esse questionamento até que ponto o processo da morte foi terceirizado, foi colonizado, né, nos tirando essa oportunidade de viver, né, de trazer esse novo olhar aí para o final dessa existência. Legal. E, Ana, dentro desse desafio todo, né, de trazer à luz a morte, o processo, né, da morte, é, quais foram, assim, as dificuldades, os medos, os desafios para colocar em prática esse projeto? Num primeiro momento, como eu falei antes, a palavra doula da morte, a gente achou que as pessoas fossem se assustar, embora o que está por trás disso é realmente uma reeducação, é a gente entender que sim, né, existe o processo, porque não vamos falar de morte se as coisas morrem, né, e processo de morrer. Então isso foi uma coisa que a gente já acabou vencendo, porque a gente hoje já entende que as pessoas já estão, no momento que tu cria, né, internamente, faz as pazes, inclui a morte, tu tem essa segurança interna de falar, sou o doula da morte, as pessoas, opa, o que é isso? É uma coisa que não... Vamos abrir a caixinha, né, quando a gente... A Tatiana sempre conta essa história, quando a gente fala, sou fisioterapeuta, sou enfermeira, as pessoas já mais ou menos têm uma ideia do que é. Mas doula da morte, o que é? Abre uma, né, as pessoas sentam para te ouvir o que realmente é uma doula da morte. Então, eu entendo que foi pra gente bem complicado a gente assumir. No momento que a gente teve coragem, não, vamos assumir que somos doula da morte e que temos um olhar diferente do que acontece por aí, né? Ter a coragem de assumir esse olhar sistêmico, esse olhar transpessoal, que as coisas não vêm, não vai ser um curso que tu vai receber pronto. Apostilas, a gente faz o curso é vivo, né?
ele a todo momento ele está mudando, existe um tempo, né, a mais dentro do curso, onde a gente espera que as pessoas tragam as suas biografias para dentro do curso, o que importa para elas nesse momento, né, aberto, onde a gente chama pessoas que as próprias alunas sugerem. Então, assim, esse modelo transpessoal de curso também foi um desafio, né, por conta de as pessoas não estarem acostumadas. Bom, mas e aí um curso vai ter um cronograma diferente do outro? Vai, porque a gente não é... Eu não sou a mesma de ontem para hoje. Imagina um curso de 6 meses, vou repetir igual? Não, obviamente as coisas que dão certo a gente mantém, mas a gente busca reformular a todo momento o que está acontecendo, né, nesse momento. Então, assim, essa questão da gente trazer as coisas em ordem, né, de querer resgatar o que aconteceu, de assumir que somos um país racista, sim, que a gente precisa dar lugar para os excluídos dentro do pensamento sistêmico. Então, a gente, já falei da ordem, né? A gente traz a questão do pertencimento. Então, assim, tem muita coisa sendo excluída, né? Então, a gente precisa olhar para isso e precisa ter coragem de enfrentar e bater de frente daqui a pouco com grandes instituições que estão gerando doença e não saúde, né? E sustentar esse pensamento, que é muito difícil, né? E aí, por conta disso, às vezes a gente deixa de ser convidada para algum evento, ou uma fala numa universidade, porque daqui a pouco a gente vai ferir coisas, né? Mas tudo bem. Como é uma coisa que está além da gente, né? É um projeto transpessoal, a gente entende o amortecer como uma entidade, como um ser mesmo, né? Se eu pudesse te resumir aí o que nos deu força para vencer essas barreiras e dificuldades iniciais, é porque a gente consulta o amortecer. E aí, o que é melhor? Vamos fazer, não vamos fazer? Vamos lançar um curso? Não, porque existe essa egrégora desse olhar que inclui a morte, que vê uma beleza na morte. Né? Isso aí está acima de tudo. Bem legal. Muito bacana mesmo. Certo. Bom, falar para o pessoal que está assistindo a gente, né? Eu espero que ao finalzinho a gente ainda consiga abrir para ler algumas questões, ler o que vocês estão comentando aí, tá, gente? Então podem comentar, podem perguntar, que espero que no finalzinho dê tempo sim, tá? A gente tem ainda mais algumas coisinhas para perguntar para a Ana e depois nós vamos abrir. Ana, meu amor, e assim, vindo agora um pouquinho mais para a tua experiência pessoal, né? O que você pode dizer assim que você aprendeu, descobriu nessa sua vivência pessoal com a psicologia transpessoal? Nossa, foi um alívio quando eu cheguei no curso, né? Um respiro, assim, porque, na verdade, muitas coisas eu já sabia, já vivia, mas eu entendo como um curso que me acolheu no sentido de dar nome aos bois, né? Existem mais pessoas já pensando como nessa direção, vivendo tudo isso, tendo coragem de expressar a sua empresa na sua vida pessoal, né? Então foi um momento complicado para mim, inclusive eu estava vivendo um processo de separação e eu tive coragem de, bom, vamos alinhar, vamos deixar tudo coerente, redondinho, já que eu estou aqui nesse curso e está fazendo muito sentido, então, né? Então, assim, realmente fez muito, muito sentido todas as disciplinas, assim, de alguma maneira me tocaram e geraram mudanças, sabe? A gente olhando para trás é mais fácil da gente perceber aonde cada professor, cada colega, cada encontro me levaram para um lugar de reflexão, onde dali surgiram muitas coisas, né? É um desacomodar, mas desacomodar necessário, né? Vamos lá, não está satisfeita, existe essa nova possibilidade, vamos buscar o que está aí para ser olhado, para ser visto. Então, realmente fez muito sentido, assim. Toda a trajetória do curso foi muito bacana. E assim, a transpessoal não sai da gente, né? É uma coisa que, tipo, em tudo, eu consigo ver. Claro, eu sou suspeita para falar da questão do curso, porque realmente o embasamento né? A gente traz como uma visão transpessoal e sistêmica, então ele embasa completamente o curso, mas para a gente poder levar de verdade para o curso, a gente tem que primeiro viver, né? Então, assim, existe essa coisa assim de lá, o curso a gente chama de unidunité, né? Eu vivo primeiro para depois eu transbordar para o outro, né? Através do encontro, para depois eu poder transbordar para outra dimensão, para o planeta, enfim. Eu não posso pular etapas.
Então, eu posso te dizer que dentro do curso eu mergulhei, assim. Realmente eu mergulhei, fiz grandes transformações, assim, né? Com todos os aspectos que eu fui tendo contato. Sim. Foi intenso, né, Ana? A gente se acompanha de forma bem próxima, né? Bem chegada, assim, de coração para coração, e foi intenso mesmo, né? E assim, se você puder dizer quais foram as principais transformações, então, que a psicologia transpessoal trouxe para a tua vida, tanto pessoal quanto profissional. Assim, no dia a dia, hoje, a Ana é diferente em que sentido? Quais são as principais transformações? Então, acreditar no caráter inefável das coisas, né? Talvez, assim, ó, eu ia citar vários, mas assim, trazendo a questão da confiança, né? Eu acho que de tudo aquilo que a transpessoal nos traz enquanto princípios e convida para que tu perceba, confiar naquilo que tu percebe. Isso é uma coisa que até hoje é uma coisa, não vou te falar que eu já tô 100%, porque a cada dia é um dia e a gente é convidado a, mas é uma coisa que foi muito forte, assim, confia nos teus processos, confia de que sim, que tu pode lançar mão da intuição, dos outros processos, se não do pensamento, né? Se não aquela coisa racional. Sai desse lugar, esse lugar já tá, né? Esse lugar tá aí, todo mundo pode ver. Mas assim, tenha coragem de aprofundar, tenha coragem de olhar para ir na contramão, né? Para olhar para o que todo mundo olha de uma maneira diferente, que é uma coisa que eu já fazia tímida, doía, eu fazia, mas era uma coisa que era uma, de certa forma tímida e me trazia, né? Uma dor, assim, de poder assumir e bancar de verdade essa coerência do ser, né? E Uhum. com o curso, isso, nossa, não tem como, né? Não É, ficar mais forte, não encarar isso de uma outra maneira. muito bonito isso que você falou de bancar essa coerência do ser. Nossa, me arrepiei. Estou aqui. Resume Não, muito isso é posto à prova todo dia, né? Todo bem. dia. Quando tu tem um pensamento um pouquinho mais diferente do padrão, isso é testado a todo momento, todo dia, toda hora, né? Então é. Verdade. Muito legal. Muito bem. Ah, então, eu acho que assim, antes de abrir as perguntas, né, do pessoal que está assistindo a gente, queria perguntar para você assim, então assim, como resumo da ópera, né, se valeu a pena e por quê? E também você poder deixar uma mensagem tua para as pessoas que estão nos assistindo, para o mundo, né, a respeito disso tudo que a gente está conversando. Sim, né? Sem dúvida, valeu a pena. Foi um processo muito importante dentro da minha caminhada pessoal, né? E assim, é como um catalisador. Eu vi assim o processo do curso como um catalisador. Talvez eu até fosse trabalhar com a morte, talvez eu até fosse enfrentar o processo de separação, talvez eu até fosse fazer muitas coisas, mas parece que ganha alguma coisa a mais, sabe? Parece que realmente foi um catalisador. É um negócio assim que não, né? Ganha força, né? Então, todos os conteúdos que a gente vive lá, a egrégora do grupo, enfim, as ideias trazidas pelos conceitos pela transpessoal, foi, sem dúvida, assim, foi um divisor de águas, né? Eu tinha achado que o meu primeiro pós de saúde e espiritualidade tinha sido um divisor, quando eu caí na transpessoal, então, né? Foi mais acelerado ainda o processo, né? Então, realmente, assim, a gente está precisando muito de pessoas que pensem desse jeito, né? Hoje a gente tem uma frase que eu gosto de usar muito, a gente usa no curso, para a gente sair do modelo velho, para ele ficar obsoleto, a gente tem que criar um modelo novo, né? Uhum. E hoje em dia não dá mais para a gente negar algumas coisas que estão acontecendo por aí, que todo mundo sabe, todo mundo vive, assim, particularmente em relação a área da saúde que está falida como um processo, né, sistêmico aí, a questões da espiritualidade, tá todo mundo vendo, todo mundo acredita em alguma coisa, mas chega na hora do vamos ver, não, vamos para o conceito de espiritualidade, vamos para Uhum. trás muito pro racional. Eu acho que, né, a gente, o que é ciência afinal hoje, né? Se a gente não tiver coragem de falar que a ciência também está num processo que já deu, que precisa revisar os seus conceitos e, de fato, abandonar o pensamento cartesiano e ponto final, né? Não digo abandonar, incluir.
né? Vamos incluir aquilo tudo que a gente já construiu, né? Incluir. Então, eu vejo assim, tá muito na hora. Eu acho que todas as pessoas deveriam estar em contato, e muitas têm, sabe, Eliana? Eu vejo assim que como eu podem se sentir daqui a pouco tendo contato com isso, tipo assim, nossa, eu já fazia isso e não sabia, sabe? E aí te dá um alívio, porque parece que tu tá sozinha no mundo, né? Quando tu encontra os teus pares, faz muito sentido. Faz muito sentido. A gente vê muitas pessoas por aí, agora trazendo de novo para o meu assunto ali, pessoas que trabalham com pessoas em final de vida, na equipe multi, por exemplo, de cuidados paliativos, que já fazem. Só falta encontrar os. Não, eu posso fazer diferente, eu não preciso fazer daquele jeito, né? Já carregam essas competências dentro de si. Então, isso é muito bom quando tu sente, né, que outras pessoas estão pensando da mesma forma. Sim. E muito bacana isso que você falou, assim, né? Que é, quando as coisas ficam obsoletas, né? É, de fato, assim, não adianta ficar reclamando do que a gente vê que está obsoleto fora. A gente tem que entrar num processo criativo do novo. E isso Uhum. envolve um mergulho, né, Ana? Isso envolve olhar para dentro, porque quando a gente olha para fora e você vê o obsoleto, o que muitas pessoas fazem, né? O automático é reclamar, mas isso não soluciona. A gente Uhum. precisa pôr o novo no lugar do que Sim, já está obsoleto, sim. né? Porque dá muito medo, a gente acaba entrando na coisa do medo, né? De se intimidar, ou da preguiça, ou, né? E tem que romper essa inércia, né? Tu trouxe antes uma questão da música, né? Que eu acho muito. A gente trabalha muito com música lá no curso também, é maravilhosa aquela letra. Mas tem um pensamento de um filósofo místico, que é o Rumi, que fala, né? Onde tem é pela tua ferida que a luz vai entrar em você. Então, assim, ter coragem de olhar para essa ferida, para esse desconforto, seja lá, né, o que seja, e fazer diferente, né? É muito legal quando a gente consegue fazer isso. Sim. Aí a gente se descobre a força além da ferida, além da dor, né? Porque É. você é capaz E de. alguma coisa. É, E isso te dá força dentro daquilo que a gente falou do Uni do Unité para ir no T, para atingir o máximo de pessoas possível. Não é uma coisa que vai ser só para mim. Não, isso é transpessoal, vai além da pessoa, é para o mundo, é uma contribuição para o mundo. Né? No momento que eu te falo assim, é uma profissão, ok, as pessoas podem, sim, né? Porque a gente, dentro da outra lei sistêmica lá, que era o dar e receber, precisa haver uma troca. Se vai ser em dinheiro ou se vai ser em outra coisa, não importa, mas tem que ter a troca, né? Mas, assim, é uma coisa que veio para o mundo, para a humanidade. A gente precisa, né, pensar sobre isso. Inicialmente pensar, depois muita coisa pode se fazer, mas inicialmente pensar nesses processos que envolvem o processo de morrer, porque eles podem ser diferentes, com certeza. sim, bacana. Meu amor, acho que vamos abrir para responder algumas perguntas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ler, acho que da última para a primeira. Eu vou voltando assim, sabe? Para ver o que o pessoal escreveu e a gente vai conversando e vai comentando nesse tempinho final que a gente tem, certo? Então, vamos lá, o pessoal aqui, muitos olhinhos com caras com coraçõezinhos nos olhinhos. Aí, deixa eu ver aqui. A Lê diz o seguinte: antes seriam cuidados em casa e ainda material até o fim, manteriam até o fim os laços. Antes eram cuidados em casa e até manteriam até o fim os laços, né? Com a modernidade, as pessoas foram para morrer em hospitais, etc. Isso seria essa terceirização que você falou, Ana? Exatamente, exatamente. A gente não quer ver o processo do envelhecimento, a gente não quer ver o processo de dor do outro, a gente não tem. Porque, assim, ver alguém morrer significa ver a tua própria morte, né? Então, assim, já que eu não tenho coragem para bancar isso, para ver que um dia, ou ter essa consciência de que um dia eu também vou morrer, então vamos terceirizar isso, né? E o que acontece hoje em dia é que não se tem tempo, né, para se perguntar o que a pessoa para a morte dela. Isso, de certa maneira, de praxe, tu chega num hospital e te interna, a gente chama um termo que fala sequestro do paciente, né?
e aí acontece um processo que a gente chama de distanásia, que a gente prolonga a vida além do necessário. E tem alguém ganhando e lucrando por trás de tudo isso, né? Então, assim, e aí? Se eu já me dei conta, né? Se já tá ok, se eu já fiz o que tinha que fazer, é muito difícil para alguém que tá olhando de fora ter esse entendimento, porque às vezes nem a família tem, né? Mas quando a pessoa tem, que também não são todas as pessoas que têm, né? A gente precisa se valer disso, né? Mas hoje em dia existe essa coisa assim como o parto, né? Todo mundo sabe nascer e todo mundo sabe morrer, né? Só que a gente fez todo um pacote, então tem todo um processo, daí tem filmagem, vai para o hospital, marca cesariana, tem não sei o quê, tem todo um, né, um serviço por trás do nascimento, que agora a gente está resgatando também o processo de dolagem de nascimento, elas já estão na nossa frente, né? Então, o processo de morte é da mesma maneira. Joia. Olha só, a tua colega, que foi colega na tua turma, a Ju Branchi, tá dizendo que ela quer Oi, fazer. Como Ju! é que ela se inscreve? Ela tá falando aqui. Opa! Nossa, a Ju me pegou num momento bem complicado aí de vulnerabilidade, né, Ju? Um beijo no coração. Então, a gente recém começou uma turma, então a gente não tem previsão. Provavelmente vai ser o ano que vem, no início do ano que vem, né? Mas até lá a gente vai fazer alguns 2 ou 3 workshops introdutórios, onde a gente pega o conteúdo, um pouquinho do conteúdo de cada módulo, né? Para que a pessoa tenha um gostinho do que a gente vai trabalhar, o que a gente vai vivenciar, ver se quer fazer mesmo o curso, porque ele é um curso de 120 horas, então ver se realmente, né, está alinhado com aquilo que a pessoa quer. Então, até lá vão ter a gente vai divulgar nas redes sociais daqui a pouquinho. Em breve, a gente já está, semana que vem, eu acho que já vai estar, né, divulgado esses workshops. Mas o curso mesmo vai ser só no ano que vem, o próximo. Legal ter a Ju aqui com a gente, né? Uma querida. Beijo, Ju! Então, gente, bom, Aninha, nós estamos indo aí para os últimos minutinhos, né, da nossa conversa. Aí também quero aproveitar a pedir para vocês curtam esse vídeo, né? Comentem também quem estiver nos assistindo fora do ao vivo, né? Depois comenta, conversa com a gente sempre olha todos os comentários e responde, né? E para quem tiver interesse também em participar da pós em psicologia transpessoal, hoje a gente já está com 3 modalidades, Ana, que realmente o Olha desafio só. da pandemia, né? O desafio é crescimento. Então, no tempo da Ana era 100% presencial, o que nós ainda vamos oferecer, mas vai iniciar só o ano que vem, né? Mas hoje, nós estamos aí, hoje não, né? Para abrir nova turma em outubro, uma 100% online e um mix online e mais presencial ao final. Então, temos aí para todos os gostos, para todas as distâncias, né? Realmente para que possa alcançar você, né? Onde quer que você esteja, para também passar por esse processo magnífico de acesso a si próprio, a si própria, né? E esse processo de transformação da sua vida se tornar muito autêntica, muito genuína, você está realmente no lugar que é seu por natureza, né? Que não tem competição, não tem concorrência, porque esse lugar é seu, né? Então é isso que a gente procura entregar dentro da pós em psicologia transpessoal em primeiro lugar. E sabe que, Eliana, que tem uma enfermeira Brainware, que faz essa pesquisa, né? Tem um livro, né? E que ela conversa com pessoas que estão no leito de morte, quais são os principais arrependimentos, né? São 5 arrependimentos, mas um deles é realmente não ter sido quem eu deveria ter sido, né? Não ter sido. E aí é que né? Às vezes a gente até consegue, né? Chegar no fim da vida tendo essa reflexão, mas se a gente puder ter né? Um catalisador, como para mim foi o curso de transpessoal, porque às vezes a gente tem essa consciência de quem eu deveria ter sido, mas não tem coragem para executar, para colocar esse plano em ação por conta de muitas coisas, né? E nesse ambiente onde sim, a gente precisa fazer isso, a gente precisa estar alinhado com quem tu é, com quem tu veio para ser, expressar essa palavra para o mundo, né? Transbordar esse teu ser. Então, realmente é alguma coisa muito bacana a gente poder acelerar esse processo de quem a gente realmente é, né?
que é uma das coisas que a gente escuta lá no final da vida, né? Infelizmente, as pessoas tendo esses arrependimentos de não tendo tido acesso, nem tempo, nem coragem para viver tudo que gostariam, né? Nossa, que reflexão mais linda, mais vital e mais oportuna nesse momento, Ana. Agradeço demais. Delícia ter você aqui. Eu queria que o Instagram desse mais tempo pra gente, mas falta um minutinho. E aí eu vou ter que desligar agora, porque senão o vídeo não Pra fica gravar. salvo. Meu amor. Então tá. Gente, muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, a Eliana. Obrigada, gratidão pela oportunidade. Tchau, querida. Tchau, tchau.